Muito se fala sobre a conquista do primeiro milhão, um número muito simbólico e muitas pessoas buscam isso, inclusive através do mercado cripto. Mas poucos falam sobre a conquista dos primeiros 100 mil, que às vezes é até mesmo mais importante e também é algo muito mais factível. É possível que pessoas nesse mercado cripto, em questão de pouco tempo, 2 anos, atinjam essa marca mesmo tendo um baixo capital para investir. E eu vou passar uma estratégia aqui para vocês de como que você pode montar uma carteira e se preparar para daqui 1 ou 2 anos, quem sabe, chegar nessa marca tão importante, mesmo que você tenha pouco capital para investir. E até porque para chegar no 1 milhão, a gente primeiro precisa passar pelos 100 mil. Então vem comigo, fica até o final desse vídeo para você entender essa estratégia. Eu só te peço uma coisa, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo que está entrando nesse mercado, que já está no mercado cripto também e está na busca dos seus primeiros 100 mil reais dentro do mercado de criptomoedas. Vem comigo, se inscreve aqui no canal também, mas mais importante do que isso é você compartilhar esse vídeo e deixar o seu like. Rapidamente eu vou falar aqui sobre a nossa patrocinadora, que é a Exchange Coinex. E para você negociar as criptomoedas, encontrar bons ativos, que é o que a gente vai falar aqui nessa lista, inclusive muitos fora do radar, você precisa ter conta em uma corretora, como é o caso da Coinex, que detém aqui de mais de 770 criptomoedas para você negociar. Tem muitas opções interessantes e fazendo o cadastro com um link que eu deixo na descrição, você vai garantir desconto nas taxas e de quebra vai apoiar aqui também o nosso canal. Pois bem, pessoal, nós precisamos aqui então definir algumas coisas. Primeiro, o quanto que a gente vai investir buscando esses 100 mil. Claro, quanto mais capital você tem, é mais fácil você chegar, a matemática fica mais simples para você chegar até os 100 mil. Mas lembrando, eu vou fazer aqui para aqueles que possuem pouco capital e querem tentar montar uma carteira para chegar nessa marca. Então a gente precisa definir qual o valor que a gente vai investir, no valor total dessa carteira que nós vamos montar aqui e a performance dela, ou seja, quanto ela vai valorizar, qual a perspectiva para ela valorizar e chegar nessa marca. Então o que eu pensei aqui, que é algo possível, algo plausível para 2024 a 2025 de acontecer. Uma multiplicação de 20 vezes. Uma carteira com as estratégias que eu vou montar aqui, que eu vou passar para vocês, mais balanceada, com bons ativos. Aí tem, claro, que saber estudar cada criptomoeda, mas tendo esses passos aqui, torna-se muito mais fácil. Então, 20 vezes eu acho algo bem plausível da gente fazer utilizando essas estratégias, tá? Calma que eu vou mostrar para você aqui como que você tem que alocar a sua carteira. Então é muito simples a conta. Se essa carteira que eu vou montar aqui para bater 100 mil, ela precisa fazer 20 vezes, eu considero que ela vai fazer 20 vezes de valorização, então o montante que eu preciso ter investido nessa carteira é de 5 mil reais, tá? Então percebam que é algo factível. Eu sei que vai ter gente que não vai ter esse capital, mas acredito que com esforço, com economia, com trabalho extra também, né? Buscando outras alternativas, é possível chegar a esses 5 mil e depois utilizá-lo para tentar chegar aos 100 mil. Ou seja, aqui resumindo para vocês, uma carteira de 5 mil que multiplique 20 vezes, ela fará 100 mil reais, ela chegará nesse montante. Então é isso. A primeira dica, a primeira coisa que eu já vou adiantar para vocês aqui na montagem dessa carteira é: esqueça Bitcoin. Me dói o coração falar isso, acredite, mas aqui a gente vai ter que ser ousado, tá? Buscar 20 vezes não é algo tão absurdo, dá para fazer, mas também não é algo fácil, não é qualquer moeda que vai fazer. Então é importante entender isso. Bitcoin já é uma moeda, claro, muito valorizada. Eu amo o Bitcoin, tá? Ele está à frente de todas as outras criptomoedas disparadamente. Faz parte do maior portfólio da minha carteira, mas são situações diferentes. Nessa situação aqui, eu não colocaria Bitcoin e também não colocaria o Ethereum. Aliás, esqueça o Bitcoin, nesse caso, esqueça também aquela primeira prateleira das altcoins. Por quê? XRP, BNB são moedas já muito valorizadas que possuem uma dificuldade muito maior de entregar esses 20x que a gente vai buscar aqui. E lembrando, é importante também, claro, montar uma carteira diversificada. Eu vou passar para vocês as classificações aqui de ativos que vocês podem alocar nessa carteira, mas é importante sim ter um bolo, um montante de criptomoedas, porque nem todas vão fazer 20 vezes, às vezes uma não valoriza nada, às vezes outra valoriza 50 vezes e acaba compensando. Então o que eu dividi aqui para essa carteira? Se a gente tem 5 mil, eu dividi em alocações, em tipos de alocações diferentes.
diferentes que eu classifiquei aqui para nós, tá? Então olha só, o que eu faria nesse caso desses 5 mil reais tentando buscar os 100 mil? Eu destinaria primeiro 500 reais, tá? Ou seja, 10% dessa carteira para investir em ICOs e lançamentos criptos. Essa é a estratégia mais arriscada aqui, mas perceba, é uma parcela dessa nossa carteira que vai compor essa estratégia. Os ICOs, os lançamentos, eles possuem um potencial muito grande, tá? Claro, e de cada ICO tem muito ICO que, por exemplo, acaba virando scam e acaba não dando em nada. Mas no cenário de bull market, no cenário de um mercado mais positivo, eu já estou vendo, fiz um vídeo no canal falando sobre isso, vou deixar depois no final para vocês assistirem, mostrando que a hora dos ICOs aqui já pode estar chegando. Então no mercado de alta é muito mais propenso a ter ICOs que entreguem valorizações. O último que nós falamos aqui no canal, que foi da Inspect, ele entregou 30 vezes, tá? Ou seja, mais do que nós já precisávamos aqui. Aí você pode pensar, pô, então Matheus, eu vou pegar todos os 5 mil e vou meter num ICO ali, ele faz, por exemplo, 30 vezes, eu passo desses 100 mil. Não faça isso. Por quê? Porque não existe garantia nenhuma que você vai acertar nesse ICO que você vai investir. Claro, você vai estudar, vai analisar, inclusive acompanha o canal que nós trazemos aqui algum ou outro eventualmente, mas a estratégia mais arriscada dessa aqui, a alocação mais arriscada é do ICO, por isso que ela é a menor dessa composição da nossa carteira. 500 reais para ICOs. Pode ser que esses 500 reais façam 50 vezes, como já aconteceu no último ciclo de alta do mercado. Eu tô otimista que isso possa acontecer, mas os riscos são grandes, então por isso é importante que não coloque também tudo em ICO, e sim essa parcela de 10%. Agora seguindo aqui, galera, eu vou colocar na outra classificação, uma classificação ainda de risco. A gente vai seguir aqui do mais alto risco para o mais tranquilo, vamos dizer assim, e aqui a gente vai colocar 20% dessa carteira. Eu montaria uma carteira com R$1.000 ou 20%, que dá na mesma, né, em ativos recém-lançados, tá? Perceba que são coisas diferentes. ICOs são pré-lançamentos, pré-vendas. Nesse caso aqui são ativos recém-lançados e ou com baixíssimo market cap, com valor de mercado muito pequeno. Por quê? Quando a gente tem um ativo que tem um valor de mercado pequeno ainda, ele tem um potencial de assimetria muito maior. É um ativo que, por exemplo, se eu tenho um ativo de $1 milhão, tá? Esse é o market cap dele. Se ele chegar a 50 milhões, o que não é nada para o mercado cripto, ele já valorizou 50 vezes, tá? Se eu tenho um ativo, um market cap de 100 mil, muito pequeno, ele chegar a 1 milhão, a 2 milhões, vamos colocar aqui, ele já faz essas 20 vezes que a gente está buscando, mas aqui são 20 vezes no montante como um todo da carteira, que fique claro. Então esses ativos aqui são aqueles, por exemplo, que podem ser as meme coins. Vai ter gente que vai falar, pô, mas meme coin, tem muita meme coin que entrega grandes valorizações. Por exemplo, o Bonk fez valorizações interessantíssimas recentemente, e mesmo sendo uma moeda meme. Então aqui vão se enquadrar, tá? Você não vai colocar R$1.000 em uma única cripto dessa aqui, tá? Você vai especular, vai acompanhar o nosso canal aqui, que a gente tenta trazer também essas oportunidades, mas você vai, além disso, vai estudar o mercado como um todo e vai buscar novos criptoativos que não necessariamente precisam ser novos, mas precisam ser baratos. Não é aquele barato de ter 0,000 alguma coisa, não. É aquele barato de ter um market cap baixo, tá? Market cap aqui de até 10 milhões, por exemplo. Onde você vê o market cap, você vai ver lá no CoinMarketCap, abre a criptomoeda, lá vai ter a capitalização de mercado do criptoativo, basta você identificar isso aqui. Então eu colocaria esses R$1.000 em ativos abaixo de 10 milhões de market cap. Por quê? Potencial de retorno muito maior, tá? Também o risco é muito maior, portanto só 20% da nossa carteira nessa classe de ativos. Aqui eu dividiria esses R$1.000 em pelo menos 5 criptoativos, 5, 7, talvez até 10 nessa classificação, tá? Porque vai ter muito que você também vai errar, mas se você acertar um, às vezes esse um já te entrega o montante que você precisa. Claro, galera, que vocês precisam saber montar a sua carteira, escolher os ativos, não só seguir essas estratégias, essas classificações e alocações que eu estou passando, mas saber o que escolher e analisar um criptoativo. Para isso eu vou deixar o meu curso aqui, o Cripto Investidor de Sucesso, onde você vai aprender a encontrar oportunidades, desde esses ICOs que eu mostrei, que eu falei aqui para vocês, como também boas criptomoedas, como gemas, e você vai saber identificar o que é bom e o que não é. Então confira aqui abaixo o link do Cripto Investidor de Sucesso, que vai te ajudar nessa trajetória também. É um investimento baixo aqui de R$200 que vai te ajudar a ganhar mais dinheiro e também a evitar as perdas. Então vale a pena esse investimento, vale a pena investir também em você. Seguindo aqui, galera, nós vamos para outra classificação, outra classe de ativos, que são as gemas, tá?
Aqui já são ativos de até 100 milhões de market cap. Então nós temos aqui ativos que variam ali na casa de 10 a 100 milhões, eu classifico como gemas, mas precisam ser ativos interessantes. Não basta você só olhar lá e escolher pela classificação, você precisa, como eu disse, saber analisar esses criptoativos. Então, nessa classificação aqui, nessa classe, eu colocaria R$ 1.500. As gemas, por exemplo, se você pega uma gema de 50 milhões, tá? E esse criptoativo chega a casa de 2,5 bilhões. Não é muita coisa, não é absurdo aqui para o mercado cripto. Só nesse upside aqui, você já teria feito 50 vezes. Essa classe aqui chamado as gemas, né? Gemas preciosas do mercado, são ativos normalmente que possuem excelentes projetos que já estão construídos ou estão se construindo, mas ainda possuem um baixo valor de mercado de até 100 milhões. Esses ativos, se você souber estudar, talvez tenhamos aqui a melhor parte, tá, dos criptoativos, a melhor fatia que pode também te entregar lucratividade maior. Qual que é a vantagem disso aqui também? Nessa classificação você já tem um risco um pouco menor, você consegue já pegar ativos mais testados ali no mercado. Agora, na nossa última prateleira, já que estamos falando em riscos, sobrou aqui pra gente R$2.000, certo? A gente colocou R$500 em ICOs, 1.000 em recém-lançados, 1.500 em gemas de até 100 milhões e sobra para nós aqui R$2.000. O que eu faço com esses R$2.000, tá? Eu vou buscar aqui ativos que já são altcoins mais testadas, que são mais seguras, que você consegue ter uma análise melhor e que possuem um menor risco aqui, tá? Lembrando, altcoin sempre é arriscado, mas nessa classe aqui vai ter um risco normalmente menor, então a gente vai colocar aqui R$2.000 em altcoins que tem um valor de mercado de até no máximo 2 bilhões, mas o ideal é que seja de 1 bilhão ali, 1,5 bilhão. Não quer dizer que, por exemplo, você precisa seguir exatamente a risca. Isso aqui é somente para vocês terem um parâmetro. Só para vocês entenderem aqui, tá? Nessa classificação, por exemplo, de até 1 bilhão de market cap, que é onde eu estou passando o mouse aqui, nós teríamos aqui a criptomoedas que estão na página, na primeira página do CoinMarketCap, né? Mas que não são as mais famosas. Temos aqui, por exemplo, a BitTorrent tem 1,1 bilhão. Nós temos a Bonk, que subiu muito, valorizou muito, e mesmo assim tem 1,1 bilhão também. Temos a Phantom, temos boas altcoins, tá? Já até mesmo mais consolidadas, como é o caso da Elrond, por exemplo, que é uma moeda que está há muito tempo no mercado, tem 1,6 aqui, ainda dá para entrar nessa classificação. Quais que não dão para entrar, que não é difícil colocar nessa classificação, já acho que não vale a pena. Aqui, ó, por exemplo, a gente já vai pular para 3, para 5, para 6 bilhões. Lembrando, a gente está fazendo uma carteira sim mais arriscada, então não vou colocar aqui, por exemplo, a Polygon, que já tem 7,4. A Polygon pode fazer 20 vezes? Ela pode, tá? Você pode até tirar um pouquinho desse capital e colocar, se você se sentir mais seguro, nesse tipo de criptoativo, na Link, né? Por exemplo, são bons ativos, não é essa a questão aqui, a questão é que eles já estão mais precificados. Primeiro aqui, top 10, XRP, Solana, BNB, eu jamais colocaria visando essa estratégia. Perceba, não quer dizer que eu, Matheus Bordini, não tenho essas criptomoedas aqui na minha carteira. Por exemplo, Chainlink e Polygon eu tenho bastante, tenho muito, mas aqui a gente está tratando de objetivos diferentes. Para nós conseguirmos alçar voos maiores, a gente vai precisar sim arriscar mais, porque o capital é pequeno nesse caso. Então acredito que todo mundo entendeu o conceito aqui. A gente precisa montar uma carteira com esses R$5.000, algo que eu acho factível. Pô, Matheus, não tenho R$5.000. Corre atrás, tenta juntar esses R$5.000. Você pode tentar ousar mais, ter mais risco, né, também para tentar. Não quer dizer que com 3.000, com 4.000 você não consiga, mas com menos capital, claro que fica mais difícil. E o contrário também, com mais capital fica mais fácil, você precisa arriscar menos e se torna cada vez mais possível. Por exemplo, se eu aumento aqui de 5.000 para 10.000 o valor investido, eu não preciso mais fazer 20x, só 10x já vai ser o suficiente. Todo mundo concorda aqui que no próximo ciclo de alta, fazer 10 vezes não é nada difícil, você pode até lá, aí sim você pode ir na Polygon, na Link, com mais tranquilidade. Então qual que é a dica aqui também? Você não precisa ir com 25.000, eu coloquei aqui um valor como exemplo. Você pode tentar buscar mais capital, fazer aquele trampo no final de semana para ganhar um troco a mais. Quanto mais você conseguir investir aqui nesse caso, mais vai ser a sua possibilidade de chegar nesse valor. Então entendam isso também. É uma fase difícil que você vai passar possivelmente, né, para tentar economizar, para tentar ganhar mais, mas que lá na frente pode ser muito benéfico para você, e acredite. É mais difícil chegar nos primeiros 100.000 do que depois dos 100.000 chegar no primeiro milhão. Depois que você vai alavancando seu capital, as coisas na sua vida ficam mais fáceis como um todo. Só para relembrar aqui, nossa carteira então ficou da seguinte forma: R$500 para ICO, nossa carteira de 5.000, R$1.000 para ativos recém-lançados e com baixíssimo market cap, ativos aí que podem
podem fazer até 50, 100 vezes, por exemplo, e 1.500 para gemas de até 100 milhões, pode fazer aí 50 vezes, por exemplo, e aqui a gente deixa os 2.000 restantes para criptomoedas, para altcoins já mais consolidadas, mas que não são tão caras, chegam ali a 1 a 1,5 bilhão, a no máximo 2 bilhões. Então, é assim que eu montaria uma carteira pensando em chegar aos primeiros 100 mil. Espero que tenha te ajudado, pelo menos de alguma forma, clareado aqui a sua mente, te dado uma direção. Esse é o propósito desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e comente aqui. Eu quero saber quem vai chegar aos 100 mil. Coloca aqui nos comentários 100k. Colocou 100k é porque você vai chegar aos seus primeiros 100 mil no próximo ciclo. Vai dar tudo certo e vamos pra cima. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo.